Muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Essa é a 44ª Sessão Humanidade na Saúde. E vocês sabem, muito mais cantado do que o amor nas músicas, de uma maneira geral, é o desamor. E nessa letra que Tony Platão fez, a respeito da solidão, certamente a respeito de desamor, essa música, quando num determinado momento eu estava escrevendo sobre velhice, escrevendo a respeito de uma palestra que eu ia dar, eu achei que ela caía como uma luva. A banda é Capital Inicial, o vocalista é Dinho Ouro Preto. Nesse momento eles tinham alguns convidados, vocês vão ver no violão elétrico solo e no backing vocal Kiko Zambianchi. Eles estão também acompanhados de Marcelo Susequinde no violão elétrico e também no violão elétrico ritmo, a última apresentação de Louro Jones. Eles faziam, junto com Fê Lemos e com seu irmão, a banda Capital Inicial. E eu queria que vocês ouvissem essa música que foi lançada de forma inédita nesse momento, Acústico MTV, do ano de 2000, com essa letra dilacerante de Tony Platão. A música chama-se Tudo Que Vai. A melodia de Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana. Tony Platão, ex-Ojeriza. As coisas você não quis me fazer companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Sume a esquecer o que vai e deixar o gosto, deixar as fotos. Quanto tempo faz? Deixar ser, deixar memória. Te lembro sala de quartos, some sem deixar vestígio. Seu rosto em pedaços, misturado com o que não sou, do que eu sentia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi, passando sem parar em algum lugar. E vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Nem me lembro mais. Fica o gosto, ficam os fotos. Quanto tempo faz? Ficam os dedos, fica a memória. Eu nem me lembro mais. Quanto tempo eu já nem sei mais o que é teu, nem quando, nem onde. Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória. Eu nem me lembro mais. Fica o gosto, ficam as fotos. Quanto tempo faz? Ficam os dedos, fica a memória. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais.
Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui uma oportunidade, um privilégio enorme de ouvir Alexandre Kalash falando para todos nós sobre aspectos da longevidade, de como nós podemos e devemos nos esforçar para envelhecer bem, falando amplamente sobre fenômenos sociológicos, mas hoje nós vamos provavelmente dar um enfoque um pouco diferente. Apesar disso, eu vou trazer para vocês uma grande amiga de Alexandre Kalash, que fez um TED Talk, Laura Carstensen, mostrando o mesmo tom, um tom de... O título da palestra dele era dela. Como os idosos são felizes. Vamos ouvir. People are living longer, and societies are getting grayer. You hear about it all the time. You read about it in your newspapers, you hear about it on your television sets. Sometimes I'm concerned that we hear about it so much that we've come to accept longer lives with a kind of a complacency, even ease. But make no mistake, longer lives can, and I believe will, improve quality of life at all ages. Now, to put this in perspective, let me just zoom out for a minute. More years were added to average life expectancy in the 20th century than all years added across all prior millennia of human evolution combined. In a blink of an eye, we nearly double the length of time that we're living. So if you ever feel like you don't have this aging thing quite pegged, don't kick yourself. It's brand new. And because fertility rates fell across that very same period that life expectancy was going up, that pyramid that has always represented the distribution of age in the population, with many young ones at the bottom, winnowed to a tiny peak of older people who make it and survive to old age, is being reshaped into a rectangle. And now, if you're the kind of person who can get chills from population statistics, these are the ones that should do it, because what that means is that for the first time in the history of the species, the majority of babies born in the developed world are having the opportunity to grow old. How did this happen? Well, we're no genetically hardier than our ancestors were 10,000 years ago. This increase in life expectancy is the remarkable product of culture, the crucible that holds science and technology and wide-scale changes in behavior that improve health and well-being. Through cultural changes, our ancestors largely eliminated early death so that people can now live out their full lives. Now, there are problems associated with aging. Diseases, poverty, loss of social status. It's hardly time to rest on our laurels. But the more we learn about aging, the clearer it becomes that a sweeping downward course is grossly inaccurate. Aging brings some rather remarkable improvements, increased knowledge, expertise, and emotional aspects of life improve. That's right. Older people are happy. They're happier than middle-aged people, and younger people, certainly. Study after study is coming to the same conclusion. The CDC recently conducted a survey where they asked respondents simply to tell them whether they experienced significant psychological distress in the previous week, and fewer older people answered affirmatively to that question than middle-aged people, and younger people as well. And a recent Gallup poll asked participants how much stress and worry and anger they had experienced the previous day. And stress, worry, anger, all decrease with age. Now, social scientists call this the paradox of aging. I mean, after all, aging is not a piece of cake.
So we've asked all sorts of questions to see if we could undo this finding. We've asked whether it may be that the current generations of older people are and always have been the greatest generations. That is, that younger people today may not typically experience these improvements as they grow older. We've asked, well, maybe older people are just trying to put a positive spin on an otherwise depressing existence. But the more we've tried to disavow this finding, the more evidence we find to support it. Years ago, my colleagues and I embarked on a study where we followed the same group of people over a 10-year period. Originally, the sample was aged 18 to 94, and we studied whether and how their emotional experiences changed as they grew older. Our participants would carry electronic pagers for a week at a time, and we'd page them throughout the day and evenings at random times, and every time we paged them, we'd ask them to answer several questions on a 1 to 7 scale. How happy are you right now? How sad are you right now? How frustrated are you right now? So that we could get a sense of the kinds of emotions and feelings they were having in their day-to-day lives. And using this intense study of individuals, we find that it's not one particular generation that's doing better than the others, but the same individuals over time come to report relatively greater positive experience. Now you see the slight downturn at very advanced ages, and there is a slight downturn, but at no point does it return to the levels we see in early adulthood. Now, it's really too simplistic to say that older people are happy. In our study, they are more positive, but they're also more likely than younger people to experience mixed emotions. Sadness at the same time you experience happiness. You know, that tear in the eye when you're smiling at a friend. And other research has shown that older people seem to engage with sadness more comfortably. They're more accepting of sadness than younger people are. And we suspect that this may help to explain why older people are better than younger people at solving hotly charged emotional conflicts and debates. Older people can view injustice with compassion, but not despair. And all things being equal, older people direct their cognitive resources, like attention and memory, to positive information more than negative. If we show older, middle-aged, younger people images like the ones you see on the screen, and we later ask them to recall all the images that they can, older people, but not younger people, remember more positive images than negative images. We've asked older and younger people to view faces in laboratory studies, some frowning, some smiling. Older people look toward the smiling faces and away from the frowning, angry faces. In day-to-day life, this translates into greater enjoyment and satisfaction. But as social scientists, we've continued to ask about possible alternatives. We've said, well, maybe older people report more positive emotions because they're cognitively impaired. We've said, could it be that positive emotions are simply easier to process than negative emotions? And so you switch to the positive emotions. Maybe our neural centers in our brain are degraded such that we're unable to process negative emotions anymore. But that's not the case. The most mentally sharp older adults are the ones who show this positivity effect the most. And under conditions where it really matters, older people do process the negative information just as well as the positive information. So how can this be? Well, in our research, we found that these changes are grounded fundamentally in the uniquely human ability to monitor time, not just clock time and calendar time, but lifetime. And if there's a paradox of aging, it's that recognizing that we won't live forever changes our perspective on life in positive ways. When time horizons are long and nebulous, as they typically are in youth, people are constantly preparing, trying to soak up all the information they possibly can, taking risks, exploring. We might spend time with people we don't even like because it's somehow interesting. You know, we might learn something unexpected.
we go on blind dates? You know, after all, if it doesn't work out, there's always tomorrow. People over 50, don't go on blind dates. As we age, our time horizons grow shorter and our goals change. When we recognize that we don't have all the time in the world, we see our priorities most clearly. We take less notice of trivial matters. We savor life. We're more appreciative, more open to reconciliation. We invest in more emotionally important parts of life, and life gets better. So we're happier day to day. But that same shift in perspective leads us to have less tolerance than ever for injustice. By 2015, there will be more people in the United States over the age of 60 than under 15. What will happen to societies that are top-heavy with older people? The numbers won't determine the outcome. Culture will. If we invest in science and technology and find solutions for the real problems that older people face, and we capitalize on the very real strengths of older people, then added years of life can dramatically improve quality of life at all ages. Societies with millions of talented, emotionally stable citizens who are healthier and better educated than any generations before them, armed with knowledge about the practical matters of life and motivated to solve the big issues, can be better societies than we have ever known. My father, who is 92, likes to say, let's stop talking only about how to save the old folks and start talking about how to get them to save us all. Eu vou convidar então a primeira relatora da tarde de hoje, que é a Heloísa Adler. Heloísa, por favor. Vamos... Obrigado por você ter vindo, Heloísa. Por favor. Eu vou te dar já. Essa apresentação da Heloísa, da Cláudia e da Lígia será feita em sequência. E logo após nós teremos então, como de hábito, aquele nosso tempo de 30 minutos para perguntas de vocês. Heloísa, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema. Boa tarde a todos. Então, eu vou retomar alguns pontos da fala da Laura Carstensen. Sobretudo porque é uma voz importante. Eu gostaria de apresentá-la. Ela é uma pesquisadora e professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Stanford. Desde o início da década de 90, ela propôs a teoria da seletividade socioemocional, que ela comenta no TED Talk dela, que é uma teoria dos início dos anos 90, uma teoria muito útil, e muito útil até hoje, tá? Que faz parte do paradigma da psicologia do desenvolvimento ao longo da vida, que é uma proposta diferente do que até então se compreendia como a velhice, um tempo de involução, de decadência. Então, esse paradigma da psicologia do desenvolvimento ao longo da vida é muito interessante, porque propõe justamente o desenvolvimento até o último momento. E é a corrente dominante na psicologia do envelhecimento. Nessa teoria da seletividade socioemocional, que eu particularmente gosto muito, acompanho o trabalho da Laura desde o início da década de 90, ela propõe
primeiro, uma aceitação da idade avançada, do avançar da idade, e, consequentemente, algumas adaptações necessárias, como reorganização de metas, realizações de curto prazo, relações sociais significativas. Isso a gente observa muito, né? Por exemplo, costumo muito dizer uma atividade de manhã, uma atividade de tarde, se tiver sorte, uma atividade de noite. Não dá. E não é só aos 80, 90 anos. Não dá antes também essa quantidade de atividades que a gente aguentava fazer e começa a não aguentar mais. Então, assim, nós não somos um tonel infindável de energia psíquica, emocional, social e física. Há que se adaptar. Portanto, a Laura Carstensen é uma personalidade de referência no meio da psicologia do envelhecimento e na área da gerontologia. E, no entanto, nesse TED Talk, ela diz: os velhos são mais felizes, né? Nós sabemos... Não, isso. Nós sabemos que desde 2500 a.C., o filósofo e poeta egípcio Ptahhotep já dizia que a velhice é o pior dos infortúnios que pode afligir um homem. E aí ele prossegue, ele faz um retrato do declínio e da decrepitude. Isso é um horror. A gente perde o tato, a gente perde o olfato, a audição diminui, a visão fica comprometida, e isso para não falar quando não se lembra hoje do que aconteceu ontem. Ou seja, a velhice é o pior dos infortúnios. No século XIX, o filósofo francês Victor Hugo também diz: desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Século XX, Freud, no texto O Mal-Estar na Civilização, fala das 3 grandes ameaças que acometem o ser humano. Uma delas, o declínio do corpo físico, a decrepitude, a caducidade do corpo físico. Mais tarde, um pouco, segunda metade do século XX, Erik Erikson, referência na psicologia do desenvolvimento, ele fala do ciclo da vida, ele divide em 8 estágios. E o último estágio, ele fala, todos os estágios se caracterizam por uma crise psicossocial, onde há um conflito de impulsos sintônicos e distônicos, havendo um predomínio dos impulsos sintônicos. Então, ele fala no oitavo estágio, integridade do ego versus desespero. É bem interessante porque a mulher do Erik Erikson, também psicóloga, Joanne Erickson, depois da morte dele, ela publicou o livro O Ciclo da Vida Completo, onde ela propõe um 9º estágio. Quer dizer, ambos foram nonagenários. Nesse 9º estágio, que ela denomina gerotranscendência, o que me parece a coisa me tocou muito, assim, algo muito importante, é que ela diz que nessa etapa da vida, da idade muito avançada, ela revisita todos os estágios anteriores. Por exemplo, o primeiro ano de vida, confiança versus desconfiança. E ela diz que nesse tempo da velhice, o impulso distônico predomina sobre o impulso sintônico. Então, é a desconfiança predominando sobre a confiança, é a dúvida predominando sobre a autonomia, é o desespero predominando sobre a integridade do ego.
Então, essa dimensão do desespero, a Laura Carstensen falou assim muito rapidamente, mas o que vemos é que desde sempre é uma dimensão presente nesse tempo da vida. E aí eu me pergunto, por que a Carstensen fala que os velhos são mais felizes? Aqui nós temos boas fotos, né? Eu faço uma analogia do que está acontecendo hoje, em termos assim da longevidade, com o que aconteceu nos anos 70, quando se cunhou o termo terceira idade. O termo terceira idade ele foi cunhado na França, mas especificamente em Toulouse, por Pierre Velaz, quando surgiram as universidades abertas para a terceira idade. Aqui no Brasil, esse movimento chegou um pouco mais tarde, chegou nos anos 90. Tanto que o livro A Velhice, de Simone de Beauvoir, que é um marco para nós, escrito em 1970 e traduzido aqui em 1990. O conceito de terceira idade foi importantíssimo, porque ele permitiu introduzir um novo ethos de como envelhecer. É possível envelhecer com saúde, com vitalidade, com atividade. Diferentemente do filme Chuvas de Verão, de 1978, mais ou menos essa época, quando é brilhante o filme do Cacá Diegues, que retrata o velho se aposentando, indo para os aposentos, indo para casa de pijama. 25 anos depois, surge o filme de Marcos Berenstein, O Outro Lado da Rua, com Fernanda Montenegro e Raul Cortez, que é um primor de filme. Então, vocês vejam, em 25 anos, o retrato da velha do filme O Outro Lado da Rua é o retrato de uma típica senhora de terceira idade, aposentada, no bairro de Copacabana, que faz um trabalho voluntário para uma delegacia de Copacabana, provavelmente da Hilário de Gouveia. Ela é olheira, ela fica vendo quais são os maus tratos que vão acontecer na vida do dia a dia com as pessoas mais velhas. Então, a gente vê que em 25 anos, a velhice ganhou uma outra visibilidade. Mas, como bem diz Gita Deber, antropóloga da Unicamp, é um tipo de velhice que ganhou visibilidade. É essa velhice positiva que a Laura Carstensen descreve, talvez até do pai dela, né? Pessoas que estão absolutamente rígidas e saudáveis. Então, para essa velhice, de fato, ganhou muita visibilidade, a ponto que hoje pouco se escuta no meio da área do envelhecimento o termo terceira idade. A gente não fala mais. Hoje o que a gente está ouvindo é longevidade. E eu me pergunto se, como um movimento político mesmo, tem fases, né, que precisam de mudanças sociais, e talvez por isso essa insistência tão grande de mostrar um lado muito glamouroso da velhice. Vale lembrar que nos espaços públicos a velhice continua sendo retratada com aquela figura ali, do velho frágil, do velho vulnerado. E, para concluir, Carstensen também fala do tempo. E há mais de 100 anos atrás, Freud, no seu texto brilhante sobre a transitoriedade, diz que a limitação da possibilidade de uma fruição eleva o valor da fruição. Então, me parece que quando falamos os velhos são mais felizes, primeiro, certamente nem todos, mas esse é um tipo de organização psíquica daqueles que podem desfrutar e usufruir da efemeridade do tempo. Nem todos humanos conseguem isso. Então, voltando
ao TED Talk, os velhos são mais felizes. De que velhos Laura Carstensen está falando? De que velhices estamos falando, Cláudia? Você podia ter me feito uma pergunta mais simples, né, Heloísa? A velhice é um processo heterogêneo. Essa imagem nos mostra que as pessoas são diferentes, vivem diferentes e também se apresentam como pessoas velhas diferentes, a depender da sua história e do que aconteceu no seu processo de envelhecimento. Cabe aqui lembrar que quando se fala em envelhecimento, é um processo aonde o catabolismo, ou seja, a destruição, prepondera sobre o anabolismo, que é a produção. Então, quando se fala, e não é incomum, o velho voltou a ser criança, isso para nós que trabalhamos na área, que estudamos toda a fisiologia e a fisiopatologia das doenças relacionadas ao envelhecimento, isso é uma catástrofe. Que como comparar um ser anabólico, que é a criança, com um ser catabólico, que são as pessoas mais velhas. Então, jamais podemos comparar o que é incomparável. Então, de que velhice que nós estamos falando? E para tentar responder essa pergunta, Heloísa, eu penso que a gente tem que ter em mente esses dois grandes conceitos que o estudo da gerontologia nos traz, que é o conceito da autonomia e o conceito da funcionalidade. Entendemos aqui que a autonomia é a capacidade de autodeterminação, um referencial importantíssimo na bioética e na atualidade, né, juíza Maria Aglaé, se fala tanto sobre a questão da autonomia, o respeito à autonomia das pessoas. Nós não podemos ir além daquilo que é o tolerado para aquele ser, temos que levar em conta a sua história, os seus valores. Então, o que é autonomia? Autonomia é um princípio lapidar da liberdade de escolhas. É algo muito nobre que cada um de nós temos. E um outro pilar extremamente importante, quando se fala em envelhecimento, é a questão da independência funcional. Então, na autonomia, eu quero ou eu não quero? E no quesito da funcionalidade, eu posso e eu não posso. Então, é muito diferente quando a gente tem claro esses dois grandes conceitos para, a partir daí, avaliar os nossos pacientes mais velhos, fazer propostas propedêuticas e saber como vamos intervir do ponto de vista medicamentoso e não medicamentoso, levando sempre em conta a resposta que nós podemos ter baseado nesses dois pilares. E aí, pensando assim rapidamente, existem pessoas que têm a oportunidade de viver e envelhecer com a sua autonomia plena e com a sua máxima independência funcional, como, por exemplo, esse casal. Outros tantos se mantêm autônomos, mesmo na idade muito avançada, mas eles perderam parcialmente ou totalmente a sua independência funcional. Eles se tornam dependentes para prover algumas ou todas as suas atividades básicas da vida diária. Outro segmento se mantém independente do ponto de vista funcional, mas perde progressivamente para nunca mais recuperar a sua autonomia, como, por exemplo, a imagem desse senhor. Ele é capaz de se levantar, de ir ao banheiro, de se alimentar por meios próprios, mas ele já não se lembra o básico do dia a dia dele. E existe uma outra situação, e essa que nos é muito cara, a nós, geriatras, gerontólogos, que estamos no dia a dia à frente no atendimento e na abordagem das pessoas mais velhas,
que são aqueles pacientes, aquelas pessoas que perdem por completo para nunca mais recuperar a sua autonomia e a sua independência. Por exemplo, esse senhor, maximamente dependente da sua cuidadora, uma fase avançada de doença de Alzheimer, e nós já sabemos que essa é uma doença diretamente ligada ao processo do envelhecimento. Não vamos falar aqui sobre esta doença, mas é um marco para quem se dedica ao atendimento das pessoas em idade mais avançada. Então, de uma maneira assim, sintética e tentando cumprir o nosso tempo, um desses quadrantes é onde vai estar o nosso paciente. E é aí que a gente tem que saber, aí eu digo, tem que saber aonde que nós vamos encaixá-lo para poder fazer propostas terapêuticas razoáveis, indicadas e aceitáveis para aquela pessoa. Não adianta eu olhar para a doença sem olhar o todo da pessoa. Se eu tiver um foco na doença, a minha intervenção terapêutica é uma. Se eu tiver um foco na pessoa, todos nós aqui já sabemos que é completamente diferente. E a gente sempre precisa ter em mente a questão da alta vulnerabilidade. Mesmo que a pessoa mais velha, por conta do seu processo do envelhecimento, e como foi dito anteriormente, é quando o catabolismo prepondera sobre o anabolismo, mesmo que a pessoa ainda não esteja doente, a probabilidade dela adoecer com um mínimo desequilíbrio da sua homeostase é muito grande. Basta um evento fora de um contexto para desencadear uma série de problemas por conta de um organismo que já não tem mais uma capacidade de responder como o fazia anteriormente. Porque as situações relacionadas ao processo do envelhecimento, e aí eu trago a questão das doenças, a grande maioria delas são doenças incuráveis, de um curso irreversível, e que, se nós não tomarmos atenção, nós acabamos trazendo mais problemas, mais doenças com as propostas de intervenção que são apresentadas. Eu, como médica, de forma alguma, deveria de provocar mais doença com uma intervenção que eu estou fazendo. E isso nós sabemos que é um dos gigantes da geriatria, é a questão da iatrogenia. As pessoas mais velhas são mais suscetíveis aos efeitos adversos dos medicamentos. E lembrando sempre a questão da fragilidade. Hoje já se traz, e isso é bastante atual, um outro gigante dentro da geriatria, que é a questão de como lidar com essa síndrome da fragilidade, afinal de contas, o que é a síndrome da fragilidade, e o quadro de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que muitas vezes é o grande desencadeador de processos de doença que nós não temos muito bem como mensurar do ponto de vista de exames laboratoriais e outros exames complementares. Tendo em mente, então, esse conceito de autonomia e essa questão da funcionalidade da independência, levando sempre em conta que a dignidade da pessoa é o bem maior que ela tem e que nós, profissionais da saúde, de forma alguma podemos interferir na questão da dignidade, provocando ou indicando tratamentos que algumas vezes são indignos. E quem frequenta os hospitais sabe que muitas vezes as pessoas mais velhas, por conta de bem intencionados tratamentos, podem estar vivendo algumas situações de indignidade, principalmente no seu final da vida. Sempre a questão do respeito, e isso não é nenhuma grande novidade para nós, mas a gente precisa conhecer a história do nosso paciente, saber qual é a biografia dele, o que às vezes é muito importante para mim, pode não ser para aquela pessoa. Então, não presumir aquilo que está na mente do outro, e sim dar a oportunidade de escutarmos os seus valores para, a partir daí, por conta de todas essas vicissitudes que vão acontecendo, trabalhar numa esfera de que essa nova realidade de situação, por conta do processo do envelhecimento e de algumas doenças que vão acabar habitando o corpo daquela pessoa até o final da sua vida, que ela tenha a oportunidade
de aceitar aquilo que está acontecendo para poder se adaptar e não brigar com esta situação. E doce ilusão alguém ter a pretensão de que sozinho irá dar conta de todas essas demandas que acontecem com as pessoas mais velhas. Se nós, e eu como médica fico muito confortável de fazer essa observação, se eu não trabalhar conjuntamente com outros profissionais de outras especialidades, tanto da medicina como de outras áreas da saúde, e se nós não tivermos uma interlocução, se nós efetivamente não trabalharmos de uma forma interdisciplinar, nós podemos fazer uma prescrição sensacional que o resultado vai ser catastrófico. A necessidade do tratamento integrado é absolutamente essencial para um bom resultado, mesmo numa situação de final de vida, mesmo numa situação de doença irreversível. E aqui eu vou me permitir lembrar que algumas doenças que acometem as pessoas mais velhas habitam o corpo delas por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Algumas pessoas envelhecem trazendo doenças adquiridas anteriormente, e se nós não tivermos essa abordagem multi-interdisciplinar, possivelmente a prescrição vai estar belíssima e o resultado vai ser uma catástrofe. Algumas pessoas realmente conseguem atingir os seus 90 anos, os seus 95 anos, e aqui eu me permito apresentar esse casal de médicos, foram colegas de turma que estão juntos há mais de 70 anos. Esta senhora tem 97 anos de idade, assim como o seu marido, e essa foto foi feita no momento que ela chegou em casa, depois de uma internação hospitalar de 3 dias por conta de uma hemorragia digestiva baixa. Ela teve a oportunidade, é que eu ouso dizer, a sorte de poder ter sido recebida na sua casa pelo seu parceiro amoroso de toda uma vida. Como esta outra senhora, que é um caso relativamente recente, essa foto é muito de poucas semanas atrás, essa senhora eu já acompanha há algum tempo e ela chegou para mim: Cláudia, eu queria tanto poder voltar ao mar da Bahia, mas eu não aguento nem andar. Essa senhora é uma doença degenerativa gravíssima na coluna vertebral. Nós fizemos uma reunião com médicos de outras especialidades. Essa senhora foi submetida a uma cirurgia que durou mais de 7 horas, um pós-operatório que eu, a cada minuto, me arrependia de ter indicado a cirurgia para ela, mas, felizmente, por conta de uma boa equipe multi-interdisciplinar, profissionais de fisioterapia, equipe médica muito presente, a família bastante atuante, esta senhora conseguiu realizar o sonho dela e ela me mandou essa foto lá da Bahia, dizendo assim: I got it, eu consegui, estou aqui no mar da Bahia realizando o meu sonho. Essa outra senhora, uma pessoa pública que está completando agora 90 anos de idade, com uma voz potente, com uma cognição absolutamente íntegra, com a sua capacidade funcional plena, mas estas situações, eu posso dizer, nessas mais de 3 décadas que eu tenho de acompanhamento de pessoas idosas, são pontos fora da curva. E está aqui o Dr. Daniel Azevedo, também geriatra de algumas décadas, trabalhando só com pessoas idosas, sabe que esse não é o nosso dia a dia, que a gente acaba lidando com essas situações de extrema vulnerabilidade, algumas situações que causam indignidade, as pessoas que ficam incontinentes e que precisam de usar protetores para não ter constrangimento público maior, que precisa ser carregado por alguém. Esse outro senhor numa extrema sarcopenia e fragilidade. Este é um grande desafio. Quero ver o médico, eu desafio isso, que dá conta de lidar com este tipo de situação, se ele não contar com uma equipe multi-interdisciplinar integrada, e outras tantas cenas que não cabe aqui entrar em maiores detalhes. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
Tudo passa, tudo sempre passa. Na vida vem em ondas como tudo que se vê não é com a cor que a gente viu a luz subindo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si fora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro segue. Conte uma onda no mar, como onda no mar, como uma onda no mar. Doutor Ricardo, eu teria tanta curiosidade de saber qual foi a grande inspiração do Lulu Santos e do Nelson Motta para fazer essa letra que é de uma inspiração assim muito grande, que vai bem ao encontro do que nós estamos falando. O tempo não para. E agora, Lígia? O que a gente vai responder a essa pergunta? Pois é, pode chegar a um momento, para os idosos de que a Cláudia está falando, e certamente vai chegar o momento para todos nós, do e agora, José? O velho que quer abrir uma porta, mas não existe porta. Aquele momento de chegada ao final da caminhada da velhice que o aproxima da morte. Neste momento, a consciência de finitude que consagrou os anos de maturidade de um modo tão interessante, viabilizando a reorganização de significações para trazer outras vitalizadoras. Nesse momento, o tempo como que para, Cláudia, porque é o encontro com a morte no seu estado bruto. Não é mais a consciência da finitude que todos nós temos, de que somos finitos e vamos acabar, e que nos dá essa perspectiva de que, em sabendo que vamos acabar, podemos revitalizar todas as nossas atitudes, condutas, todos os nossos encontros. Não, neste momento, o passado vem com a sua força pungente adentrar o presente, mostrando a ausência de futuro. E é aí que há alguma possibilidade de não se entrar no desespero, Luísa, porque é possível que se entre. É possível que, diante da face hedionda da morte no seu estado de maior crueza, não haja condição alguma do ser humano ter possibilidades de qualquer superação. Mas é uma evocação à nossa história de vida. É possível a todos nós, seres humanos, no confronto com a morte, termos essa caminhada de retorno. Podemos estar nos reconciliando, não só com as pedras que pautaram o nosso caminho, mas com as pérolas que formaram e continuam formando até o momento final a nossa biografia. Como que um movimento de reconciliação para nos mostrar ainda como sujeitos protagonistas do nosso final de vida. Kübler-Ross tem uma frase muito bonita e de muita inspiração para nós, que ela diz que bom se pudermos coreografar o final da nossa vida. E essa é uma possibilidade
dessa coreografia que possamos falar, trazendo o sujeito da experiência de vida no confronto com a sua terminalidade grande na sua biografia, na sua história, deixando o seu legado para aqueles que ficam, fazendo com que a sua vida atravesse os tempos. E aí o tempo não para, o tempo continua perpetuando cada um. E nós temos a inspiração de Oliver Sacks, diante da proximidade da sua morte. Sacks, que não tinha fé religiosa alguma, que é um grande recurso nesse momento para alcançar a infinitude de uma forma que seja prazerosa, para estar participando da divindade da sua crença, mas quando não há essa fé religiosa, Oliver Sacks se colocou na sua finitude terrena, a sua infinitude no universo. Ele, olhando um céu estrelado, Oliver Sacks se colocou pertencente, se viu com o pertencimento à ordem da natureza, e isso o apaziguou. E nesse apaziguamento, ele ascendeu ao final da sua vida com um sentimento de gratidão. Diz ele que o próprio atravessar da sua existência neste planeta foi uma grande aventura. E aí ele agradece. Ele agradece a tudo que ele teve. Ele se reconhece como um sujeito que efetivamente viveu e continua vivendo até o momento final. E nessa existência, ele se coloca grandioso, ele se coloca com esse sentimento de gratidão que é possível àqueles que tiveram a experiência gratificante. Somente quando nós somos capazes de usufruir do prazer, somos capazes de superação de situações que nos são tão deletérias, nós somos capazes de, nessa superação, sermos gratos por aquilo que conseguimos. Gratos a essa vida que, apesar de tudo, sempre nos deu tanto. Muito obrigada. Eu vou pedir que a minha assessoria secreta, que está presente aqui, eu não posso revelar os nomes, perceba que nós terminamos com um grande adiantamento de horário e isso vai ser objeto, naturalmente, de várias postagens minhas hoje. Esse debate vai até 13h55, quando então nós mostraremos as próximas sessões e faremos os sorteios. Como de hábito, vocês vão levantar a mão e eu vou anotar os nomes e vocês terão a oportunidade de fazer um comentário, seguido ou não de uma pergunta, ou apenas uma pergunta. É só levantar a mão que eu vou estar anotando. E vou terminar as inscrições às 13h50. Ana Luísa Novis é psicóloga. Vamos dar aqui a palavra a ela. Ela foi a primeira a levantar. Em primeiro lugar, parabéns para as palestrantes. E, Lígia, sua fala me emocionou assim, profundamente, porque eu lembrei de uma sessão, quer dizer, eu acabei de viver uma sessão, ontem eu vivi isso, uma cliente minha de 86 anos, que se mantém autônoma, mas vem perdendo a sua independência. Ela está muito sofrida com isso, e ontem eu usei uma metáfora que falava do reconhecimento, da sua continuidade nos atos dos filhos.
eu convidei a ela a poder apreciar o pomar que ela semeou ao longo dos seus 86 anos e que hoje ela recebia de volta o que ela passou uma vida ensinando. O cuidado que seus filhos tinham de mantê-la dentro da sua casa, apesar de ter que conviver com cuidadoras que não a deixavam muito feliz. Então, quando você fala dessa mudança de perspectiva, onde a gente realmente leva o que vale a pena, faz toda a diferença. E me lembrou também, para finalizar, um caso que eu também acompanhei até o fim, de um senhor, e ele me disse, tinha aquela brincadeira do que você quer levar na cápsula do tempo, na mudança do milênio, e ele me disse, eu só quero levar o que realmente valeu a pena. O que não valeu, o que não deu para ser feito, não interessa mais. Então, gratidão usando o final da tua palestra, gratidão por esse momento e gratidão a todas as outras apresentadoras. Obrigado, Ana. Genise Ferreira é fonoaudióloga. Queria registrar, antes de dar a palavra a Genise Ferreira, que é fonoaudióloga, Ana Luísa Novis é psicóloga, da importância da fala da Cláudia Burlá sobre a importância da valorização da interdisciplinaridade, mais do que da multidisciplinaridade, onde médicos e outros profissionais de saúde, uma porção de gente trata o doente e ninguém fala entre si. Isso é multidisciplinaridade. Esse termo deve ser proscrito. Interdisciplinaridade é outra coisa. São vários profissionais de saúde que, além de tratar do mesmo doente, conversam entre si. Não fazem com que seja o doente o único responsável por transmitir o que o outro acha. Genise Ferreira é fonoaudióloga. Muito obrigada, Ricardo, pela a sua fala de agora. As palestrantes eu já conheço já há algum tempo, maravilhosas. Eu tenho uma eterna gratidão por ouvi-las mais uma vez. E compartilho com vocês essa questão que o Ricardo acabou de citar, a Cláudia, enfim, essa questão da equipe estar sempre junta a esse paciente, a esse envelhecimento, a essa questão de que nem todos envelhecem da mesma maneira, né? E hoje, além de atender meus pacientes em hospitais, até porque eu, além de fonoaudióloga, eu também fiz gerontologia, até sou sócia da SBGG, e é o meu convívio diário, é a minha vida em consultório, é a minha vida em hospital, é a minha vida em equipe, são as reuniões em rounds, e a fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, todos voltados, médicos, todos voltados para o envelhecimento e cuidados especiais e analisar cada caso, porque cada um envelhece de uma maneira diferente. E fechando, né, a vida me trouxe mais um aprendizado. Eu tenho a minha mãe hoje paliativa dentro da minha casa. E isso é um desafio muito grande. 110 dias de internação. Hoje ela completou em julho 85 anos, quando já não se tinha mais esperança, porque ela teve todas as intercorrências, foi um descaso do acaso, vamos dizer assim. E ela, graças a Deus, a presença da família, que também foi citado aqui, e a presença da espiritualidade, todos os dias eu oro, né, com minha mãe, e eu agradeço a cura pelo merecimento, né? A minha mãe está conosco, e eu vejo quanto é difícil você ter esse doente. Mas nós estivemos, é muito importante nesse momento, o amor, o carinho, a dedicação, e saber entender esse envelhecimento nessa fase difícil da vida. Porque até um ano atrás ela era rígida, autônoma, totalmente independente. E hoje ela depende exclusivamente de nós e quem está ao redor. Obrigado, em fase difícil do CTI, só para terminar, nós dormíamos com ela, sabe, Ricardo? Porque o amor esteve presente o tempo todo. Além de toda a equipe, eu diria até multi, inter e transdisciplinar com ela. Então, eu agradeço muito, com gratidão, a palestra de hoje, e gratidão a Deus, até por esse aprendizado pessoal,
Tá? Muito obrigada. Obrigado, Genise. A Heloísa quer fazer um comentário sobre a fala gostaria. da Genise. Em seguida, vamos ouvir Marcelo Barcinski. Olha, Lucianice, vai ser uma resposta, vai ser um comentário a propósito da importância da família. A importância da família, quando tem família, e quando tem família amorosamente que pode cuidar, é uma maravilha, mas nem sempre é assim. E também, às vezes, tem família, a família é amorosa e não dá para estar cuidando, né? Então, assim, pela Política Nacional do Idoso de 94, a gente sabe que a primeira grande responsável pelo seu membro, pelo seu idoso, é a família. Só que, do jeito que as coisas estão, e como a Laura Carsten fala, que era um triângulo, agora está virando um retângulo, tá? Me parece que é muito importante a gente ampliar aí esse escopo do cuidado, que o cuidado só a nível do privado e da família fica muito, cada vez se torna mais difícil. Obrigado, então, Heloísa. em termos de políticas públicas. Marcelo Barcinski é cientista e pesquisador. Marcelo. Muito obrigado. Também quero parabenizar as falas de hoje, que foram muito pertinentes e muito emocionantes. E minha pergunta, por coincidência, tem a ver com essa última intervenção da Heloísa, e pelo seguinte: a pirâmide que se transforma num quadrado, nesse nosso século, do século XX em diante, vem acompanhado certamente de mudança na estrutura das sociedades humanas e das famílias. A estrutura familiar vem mudando progressivamente, né? E como é que a pesquisa, que também deve ser interdisciplinar, sobre o envelhecimento vem acontecendo ou não, e se vem acontecendo aonde, em que área, e o quanto ela é interdisciplinar, e que permitirá a formulação de políticas públicas de saúde que, de certa forma, substituirão a família, né? Para justamente a definição dessas políticas baseadas em evidências, né? Evidências sobre como a nova estrutura sociofamiliar repercute no cuidado do paciente idoso. Alguma de vocês três quer responder? Não, só quero lembrar que as políticas existem. Nós somos um país campeão em políticas públicas e em políticas de saúde. A Política Nacional de Saúde do Idoso é absolutamente primorosa e celebrada no mundo todo. Ela não funciona entre nós, na maioria das vezes, mas ela existe como redação. Lília Sheikhman é psiquiatra. É bom, mais uma vez, elogiar o trio aí. Ótimo, excelente ouvir vocês. E realmente, né, eu acho que assim, uma das coisas que foi colocada é essa questão da interdisciplinaridade, que é fundamental. A gente vive muito isso com a questão do idoso, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser ampliada, porque a gente vê isso na medicina em toda. É como um paradigma para todas as áreas. No idoso isso fica mais claro ainda, e a experiência que a gente tem mesmo de trabalhar em conjunto. E eu queria comentar, falar um minutinho sobre a questão do que a Lígia falou, que eu fiquei muito emocionada também com a fala dela sobre gratidão e a capacidade de lidar com as adversidades e o quanto isso, na verdade, vai viver as crises como oportunidades também, né? E a minha pergunta, porque eu acho que isso me fez pensar muito no conceito de resiliência, que é um conceito que vem sido muito estudado, falado, né? E é uma coisa que eu penso muito também, é que assim, eu acho que uma parte dessa resiliência é inata. Algumas pessoas são mais resilientes, elas são, né? E como é que a gente pode trabalhar isso mais, né? Quer dizer, que é uma pergunta que eu me faço, porque eu acho que isso seria muito importante para o envelhecimento, para a vida, né? A questão da resiliência me parece muito importante. Queria ouvir vocês em relação a isso. Obrigada. Olha, é bem complicado, viu? Nós tivemos o ano passado um evento até coordenado pelo Alexandre Kalash, um evento internacional aqui no Rio sobre resiliência. E a questão que ficou no ar, há, sem dúvida nenhuma, uma capacidade de todo ser humano que é resiliente. Mas o desenvolvimento da resiliência depende das condições ambientais. E é uma ousadia se falar de resiliência quando não se tem a oportunidade de oferecer condições viáveis para que ela se desenvolva. Então, nós precisamos ter todo um aparato, né, toda uma prótese social organizada
para que estejamos autorizados em falar em desenvolvimento de resiliência. Enquanto não, vamos estar com pessoas privilegiadas que são capazes de ter esse desenvolvimento e uma outra parte, lamentavelmente, sem condição quase alguma. Obrigado, Lígia. Sérgio Zaidaft é professor é educador e psiquiatra. Bom, parabéns aos três. Tudo ensaiadinho, tudo coordenado, encaixado, muito bom. Algumas questões. Algumas questões, é claro. Se der tempo, já que tem tempo de debate, eu passo a palavra depois de novo. Enfim, um monte de coisa que eu fui lembrando. A primeira que eu lembrei, segunda-feira passada eu estava indo dar aula no Fundão e parado num sinal para entrar na ilha, tinha um viaduto que sai da Ilha do Governador, tinha uma pichação assim. Era uma pichação bonito, com aquela coisa que com tinta feita. 2070, Jesus voltará, não somos maçons. Não sei se vocês já viram isso, tem em vários lugares da cidade. Assim, 2070 eu não vou estar aqui. Foi a primeira coisa que eu sou velho, penso nesse tema de morte desde que eu me entendo por gente, eu sou completamente fora da curva, minha tese de mestrado foi sobre isso, mas quando eu vi a pichação 2070, a primeira coisa que me veio foi o desconforto de novo. Como é possível não estar aqui? Imediatamente, já que vocês falaram em Freud, nosso maior e mais poderoso enigma, contra o qual remédio algum foi encontrado e acredito nunca será. Esse desconforto, por mais que eu seja velho e saiba que vou morrer, na hora que eu vejo como é possível não estar aqui, por mais que eu tenha condições intelectuais, racionais, de compreender o mundo, de ver pessoas morrendo, pessoas mais novas, afilhados, sei lá quem mais, eu deixar de existir é algo que sempre vem para mim como algo vindo de fora, por mais velho que eu seja. Essa contradição é irresolvível, pelo menos na nossa cultura, até o momento como a gente a conhece. Um segundo comentário rapidinho eu gostaria de estar nesse estágio do velho que já está na idade da razão, que não traz mais uma aflição dentro do peito. Eu não tenho essa história ainda. Não sei se isso é possível. Nem sei se eu quero deixar de ter essa aflição no peito, com todas as angústias, desesperos, revoltas, indignações, com queima de museu, com injustiça, com fome, miséria, com tudo que sempre me indignou. A última coisa, já que a realidade nos leva muitas vezes a essa perda da autonomia e da independência, uma discussão que a gente não pode deixar de ter aqui, o que se faz quanto à descriminalização da eutanásia. Isso não para se livrar de pessoas que são estorvo, mas por um desejo autônomo, livre, do sujeito que não quer ficar em determinada situação de vida. Isso é uma pergunta. Eu não estou inscrito, mas eu quero tranquilizar o Sérgio. Em 2070, Jesus não voltará, Sérgio. Querem comentar? A mesma inquietação, hein, Sérgio? A mesma inquietação que você tem sobre essa questão da decisão sobre até quando eu quero, até quando eu tolero, até quando eu... Se eu posso dominar isso, assim, eu estou me debruçando muito nesse estudo, são mais de 20 anos que eu me dedico à área de terminalidade da vida e é impossível estudar cuidados paliativos e estudar bioética e fazer um doutorado em bioética e não lidar com as questões relacionadas ao processo de morrer e à decisão. Sim para a eutanásia, não para a eutanásia, sim para suicídio assistido, não para suicídio assistido. Eu penso assim, a gente já teve uma oportunidade aqui, 2 anos atrás, de conversar sobre isso, e 3 pontinhos ficaram, e vão continuar hoje esses 3 pontinhos. A Juíza Maria Glaé, na terça-feira, trouxe uma advogada colombiana que conseguiu o primeiro caso de eutanásia legal nas Américas, mas eu não tenho resposta para você, Sérgio, mas eu sou absolutamente partidária do que você está falando. A gente precisa, sim, ter coragem de, antes de fazer qualquer... eu acho isso, eu acho aquilo, estudar sobre o assunto. Não é tão simples a questão da eutanásia. Algumas vezes a gente, é só pegar um avião e chegar numa clínica na Suíça ou na Holanda. Não é tão simples como a mídia, algumas vezes, passa isso para nós. E eu penso que nós, aqui no Brasil, vamos estar
começando a estar algo preparados para conversar sobre a legalização ou não da eutanásia, no momento que nós tivermos de verdade uma política nacional de cuidados paliativos, onde todas as pessoas, onde o SUS, onde todos os lugares desse país, as pessoas possam ter um atendimento decente, adequado, para acompanhar o seu final da vida, o final da vida dos seus familiares. Enquanto a gente não tiver isso, a sensação de que a eutanásia vai responder a todas as perguntas, não está muito claro ainda para mim. Eu adoraria a gente poder, lá fora, continuar essa discussão, e eu concordo com você, a gente tem que ser corajoso para trazer esse tema, mas eu vou ficar muito mais confortável no momento que aqui no Brasil nós tivermos de verdade uma política nacional de cuidados paliativos. E eu digo a você que hoje eu estou bastante preocupada porque virou moda, tá? Assim, uma glamorização, está cheio de balões no ar, de pessoas se auto-intitulando paliativistas, quando nem existe essa especialidade aqui no Brasil. Obrigado, Cláudia. Eu tenho 10 inscritos. Miguel Braga é coach. Miguel. Boa tarde a todos. Eu estou aqui prestigiando a minha querida amiga Lígia Pi e, além de coach, palestrante e designer de estilo de vida, também sou maestro e fiquei muito satisfeito de chegar aqui e ver música no ar. E vocês se coordenando também pareciam como uma sinfonia. E o que nós temos aqui é exatamente isso. O corpo humano funciona como uma orquestra. Mas chega um determinado momento que toda obra musical caminha para o seu fim. Talvez o compositor maior saiba qual é este fim, talvez o músico queira apenas parar de executar a obra. Então, muito obrigado pela reflexão de vocês. Muito obrigado, Miguel. Carlos Stipe é especialista em medicina interna. A minha pergunta era justamente a pergunta que o Sérgio fez sobre eutanásia, mas tentando derivar um pouquinho, eu gostaria de saber a opinião das três, se for possível, não dos aspectos jurídicos, legais ou de políticas de saúde, mas o que vocês acham realmente da eutanásia ser possível, né? E talvez a realização dessas políticas de saúde para que eu, enfim, consiga aceitar que a eutanásia seja de fato, né, instituída, talvez nesse momento eu não atendesse aos apelos individuais, né, que não são de política, são meus individuais. Quer dizer, pode ser uma escolha do indivíduo e para isso não precisa que uma política exista, né? Eu insisto que, para falar sobre eutanásia, antes, na minha opinião, nós precisamos falar de cuidados paliativos. Existe uma frase célebre da Dame Cecily Saunders que diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E um dos antídotos do sofrimento é o cuidado intensivo. Não é o tratamento intensivo, mas é o cuidado intensivo. Eu entendo que existem situações que a pessoa tem um grau de sofrimento tão grande ou aventa um sofrimento tão grande que decida que não quer mais continuar. Particularmente não me cabe julgar isso, mas eu vou ficar muito confortável de falar abertamente sobre eutanásia ou suicídio assistido no momento que nós tivemos uma postura e um posicionamento melhor em relação aos cuidados paliativos. Daniel Tabac é especialista em oncologia clínica e hematologia. Bom, em primeiro lugar, ficou muito claro por que a gratidão é das manifestações mais claras que promove a felicidade. Então, eu tenho certeza que o sentimento meu de gratidão por ter nos promovido esse sentimento hoje com essa apresentação. Então, esse é o primeiro quadro. A segunda questão, eu fiquei um pouco incomodado com um artigo que eu li recentemente de um autor chamado Ezequiel Emanuel, vocês conhecem, ele é paliativista do Beth Israel. Na verdade, ele publicou isso em 2014, no Atlantic. E o título do artigo é Por que eu quero morrer aos 75 anos. E ele escreveu isso, e ressaltando exatamente muitos desses aspectos como foram mencionados, ele descreve a figura do que hoje é chamado o imortal americano. Quer dizer, a ideia de que com todas essas políticas que se promovem, atividade física, atividade do exercício, enfim, com todas essas atividades, na verdade a impressão que a gente tem é que a gente não vai morrer nunca. E dessa maneira, quer dizer, se isso cria, e essa é a minha pergunta para vocês, se isso cria de verdade nos indivíduos, nos pacientes que vocês acompanham, na verdade uma angústia maior
diante do fato de que todas essas exigências, de fato, não são, para a grande maioria daqueles indivíduos que não correspondem àqueles exemplos, àqueles pontos fora da curva, se de alguma maneira isso corresponde à impressão que vocês têm diante desse momento que vocês estão vivendo. A questão é só reforçando esse fato, se houver tempo de responder, sem entrar na questão do suicídio assistido, mas se isso de alguma maneira contrair a questão da autonomia, em que momento que a gente delimita, onde para o limite da autonomia do indivíduo e o papel da família. Heloísa Aldra. No quadro das pessoas que já estão absolutamente dependentes em final de vida, em grande sofrimento, isso eu escuto muito, é como dizer assim, agora já não tem mais jeito, eu vou aceitar os cuidadores, eu vou aceitar a enfermagem, isso já está posto, né? Não tem jeito. O grande sofrimento, um outro grande sofrimento, é quando não se está nesse estado de terminalidade e, no entanto, precisa sim. Precisa de apoio da família, precisa de ajuda financeira, muitas vezes, precisa de atividades. O isolamento e a solidão são massacrantes. E aí eu volto para a pergunta do Marcelo, que me parece que realmente, isso em 2002, na Assembleia Mundial de Madrid, quando foi proposto pela Organização Mundial da Saúde a política de envelhecimento ativo, que é totalmente mal compreendido. Acha-se que envelhecimento ativo é ir para a academia e ficar malhando, e não é nada disso. É sobre os 4 pilares da participação, saúde, segurança e educação. Obrigada. Então, assim, porque a família não pode dar conta disso tudo. Então, espero ter respondido. Valéria Martins é jornalista. Oi, obrigada. Não, ouvindo você falar da interdisciplinaridade, eu não pude deixar de lembrar o Dr. Kalash falando da quantidade de idosos que vai triplicar nas próximas décadas e que não tem nada sendo feito, sendo falado por nenhum dos candidatos à presidência em relação a políticas públicas para os velhos. Eu queria saber qual é a realidade da maioria da população brasileira que envelhece agora e que está se deparando com todos esses problemas e não tem condição de ter, sei lá, um plano de saúde ou pagar um médico particular. Isso é uma pergunta. E a outra me chamou a atenção quando a Lígia mencionou que, na hora da morte, o Dr. Sachs não tinha fé religiosa, mas que existem pessoas que têm, que isso é um recurso maravilhoso. Queria saber um pouquinho da sua experiência com pessoas que tinham esse recurso e o que isso fez diferença. Qual das 3 quer responder? Lígia. Primeiro, sobre as políticas. É importante dizer que nós somos uma minoria ridiculamente pequena de pacientes de consultórios particulares. A grande maioria dos velhos está no serviço público. E é preciso dizer que nós temos uma política nacional de saúde do idoso fantasticamente primorosa, com todas as próteses sociais necessárias para atender o idoso. Em alguns lugares funciona. Você quer ver? Procure a experiência do município de São Paulo, por exemplo, de Porto Alegre, de Palmas, em Tocantins. São lugares em que há um atendimento à pessoa idosa de uma maneira muito próxima ao que uma política pública consistente, coerente e consequente promove. A outra questão é o seguinte, em relação às pessoas que estão morrendo pela pequeníssima experiência que eu tive na minha vida profissional com doentes idosos morrendo, não se morre feliz. Eu, pelo menos, nunca vi. Nunca vi ninguém não ter angústia diante da morte. O que nós podemos ver e o que o Oliver Sacks nos ensina, não só no livro final dele, mas durante a obra dele toda, praticamente, é que há recursos possíveis para você poder lidar com essa angústia, parcialmente. É possível. As pessoas de fé religiosa têm muito medo de morrer, de modo geral, como todo ser humano. Tem muita resistência diante da morte, como todo ser vivo, como até a ameba. Não é? Se você colocar um estilete, a ameba ela se retrai porque ela não quer ser destruída. Agora, é um recurso de excelência, porque há a questão do pertencimento a uma ordem que está finda, que é a ordem mortal de ser humano, e um pertencimento que passa a ser a ordem do divino. As pessoas crentes, elas
têm esta fé, que participam do seu divino. E isso é uma forma de apaziguamento. Como foi no Oliver Sacks, O Céu Estrelado, que ele se colocou no infinito. Né? E assim ele conseguiu ter algum apaziguamento para a sua angústia de morte. E esse livro espetacular dele, Sempre em Movimento, de Oliver Sacks, vamos sortear hoje. Maria Aglaé, juíza de direito. Doutor Ricardo, quero parabenizar, eu estou aqui me debulhando em emoções desde o início. Eu sou formada em museologia e assisti de camarote da minha varanda o incêndio do museu do início até o fim. E a história, nossa história, a história da humanidade, diz respeito ao que nós estamos discutindo aqui hoje, né? E a minha participação aqui vai ser uma pergunta com relação a um dos direitos que eu considero mais ameaçado com relação à questão apresentada de autonomia e independência, que é o direito ao corpo. Né? Meu corpo, minhas regras, não é só para a discussão do aborto. Né? Meu corpo a mim pertence e eu quero receber o tratamento que eu autorizar. Mas a minha grande questão diz respeito a de que forma a psicologia e a medicina contribuem para um paciente ou uma paciente que já iniciou seu declínio cognitivo, que ainda não está no ápice ou na culminância daquela doença, na sua total impossibilidade de ação e reação. De que forma a psicologia e a medicina contribuiriam para que nós cumpríssemos uma lei que hoje está em vigor, que é a participação desta pessoa na tomada de decisão em um direito existencial, que é o direito ao corpo. Cláudia Borlak. Isso é um palco, né, de uma enorme discussão e, assim, talvez nós geriatras tenhamos assim o privilégio de muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, acompanhar o processo do envelhecimento e conhecer aquela pessoa e ter a oportunidade de ouvir dela o que é valoroso e o que não é, antes ainda dela iniciar o seu declínio cognitivo. Os números são muito assustadores. Se as pessoas chegam a mais de 85 anos de idade, a probabilidade de, em algum momento, iniciar um lento declínio cognitivo e também um declínio funcional, que não seja uma doença, mas que seja uma constatação daquelas pessoas. Eu acredito, sim, que não só a família, mas quem está próximo dela deveria de apoiá-la para tomar decisões antes de se ter algo mais radical, como eu pensava antigamente, que aquela pessoa deveria de ser totalmente afastada e alguém tomar decisão 100% por ela. Então, assim, eu até te agradeço trazer essa temática assim, da tomada de decisão apoiada. Isso é importante para nós, profissionais de saúde, saber que existe este instrumento legal muito recente e que isso pode, muitas vezes, nos facilitar a ajudar ao nosso paciente e seus familiares a tomarem decisões sensatas a ele. E isso só é possível se nós tivermos tempo para conversar e conhecer o cenário que a gente está vivendo. Assim, não é um exame laboratorial que vai dar isso, não é uma única conversa, mas é todo um processo. Rosane Eskenazi, psiquiatra. Eu queria voltar a um ponto que eu achei bastante importante, eu não me lembro agora exatamente quem foi que falou, acho que foi até do TED Talk, que é sobre se a gente vai envelhecendo e vai, de alguma forma, ficando mais feliz e tal. Eu me lembrei de uma pesquisa importante que, para algumas pessoas, eu acho que realmente o que acontece na nossa vida, a gente vai amadurecendo e vai conseguindo, de alguma forma, diminuir a nossa vulnerabilidade a certas situações. Mas a pesquisa do Flávio Kapczynski, no Rio Grande do Sul, fala de uma coisa muito importante que eu queria trazer até para acrescentar uma coisa, que é que a vulnerabilidade, em algumas pessoas que geneticamente são mais vulneráveis, as experiências não contribuem para um amadurecimento, mas sim para um aumento da vulnerabilidade. Ou seja, se acontecer alguma coisa comigo, a próxima experiência vai ser pior ainda e vai ser pior ainda. Então, a gente, às vezes, vê pessoas muito mais velhas que parece que são muito infantis,
né? A gente precisa falar disso, né? E que pessoas que são, às vezes, muito novas, que são extremamente amadurecidas porque aprendem com a sua experiência. E aí eu vejo que quem não aprende tem muito mais dificuldade de lidar, né? E, às vezes, no nosso consultório, como médicos, a gente vê pessoas mais velhas que, talvez, por sorte, nunca tenham vivido grandes experiências negativas e falam, mas eu nunca fui assim, mas por que eu preciso disso? Que a gente está falando do narcisismo de cada um. E como nós, médicos, lidamos com o narcisismo de uma pessoa não aceitar que possa precisar de qualquer coisa. Que eu acho que isso não é só para quem trabalha com geriatria, mas com psiquiatria e qualquer outra especialidade, simplesmente porque eu nunca tive nada, eu nunca precisei ir a médico, eu nunca precisei ter psicólogo, por que eu preciso disso agora? Então, como a pessoa vai lidar com essa vulnerabilidade em algum momento da sua vida? Então, acho que essa coisa de dizer a gente tem a vida e a velhice da maneira com que a gente viveu e se preparou para ela é fundamental. Eu vou falar duas frases. Primeiro, para você, Rosane, que é o seguinte, foi uma frase da Maria Helena Novaes que dizia: a vida é um jogo de ganhos e perdas, quem aprendeu o jogo da vida envelhece com mais fluidez. Então, concordo plenamente com você, tem gente que vai piorando com o aumento das perdas. E em relação à tomada de decisão apoiada, muitas vezes nós aqui, estou falando do ponto de vista da psicologia, até tentamos muito, mas a pessoa pode não querer falar sobre o seu final de vida. Então, isso também tem que ser respeitado. O último comentário vai ser da doutora Ana Lúcia, ela é psicanalista. Então, eu sou Ana Lúcia, psicanalista, e também tenho experiência com uma atividade coletiva com idosos, que eu chamaria de oficina de encadeamento de ideias. É a partir dessa minha experiência que eu pergunto a algumas de vocês da mesa o seguinte: qual obstáculo que vocês escutam na clínica de vocês, trazido pelo idoso ou pelo familiar ou quem cuida, mais frequentemente? Qual é o obstáculo e qual a conquista também? O que chega como uma queixa mais frequente, né, como um desafio? A decadência do corpo. Isso é uma queixa muito frequente. É uma queixa, é um lamento. Isso é um lamento do velho, né? O Japiaçu dizia assim: teus velhos estão resmungando a perda da vitalidade. Eu acho que é um pouco isso. Nós temos uma colega lá atrás que queria fazer uso da palavra. Eu acho que as pessoas adoecem mais por não saberem que não vão ter um acolhimento, não vão ter para onde ir quando chega na parte final da vida. Então, alguns falaram sobre política pública, lógico, cuidado paliativo, conversar sobre eutanásia e suicídio assistido é importantíssimo, porque o suicídio vai continuar desassistido enquanto não se puder conversar sobre isso. Mas se a política pública garantisse que a partir de uma determinada idade todo mundo tem para onde ir com os cuidados interdisciplinares e tal, as pessoas adoeceriam menos, porque a angústia de não saber do seu final da vida, eu acho que faz um envelhecimento bem pior. A outra coisa que eu achei importante é que ninguém falou que um dos grandes traumas para o velho, para o idoso, digamos assim, é o luto. O trauma não é só o trauma da fragilidade física, é o trauma da fragilidade emocional, pela qual eu passei 1 ano atrás, e isso eu acho que me envelheceu em 1 ano, seguramente, certamente 10 ou 20 anos. É um luto que eu já mencionei, não vou repensar. Mas a outra coisa que eu acho importante também é a necessidade de você estar sempre lendo, atualizando. É uma coisa fundamental para que se tenha a resiliência para continuar vivendo. Todo mundo, para viver, tem que ter um objetivo de vida. E quando você tem uma pessoa de idosa, senhoras que não têm uma profissão, podem sempre fazer um trabalho para a igreja, um trabalho social, e é muito importante que isso seja mantido. Muito obrigado, professor Renato Kovac, especialista em medicina interna, que nas nossas reuniões tem mostrado uma assiduidade impressionante. Ele vem a 100% das nossas sessões. Agradeço pelos seus comentários. No dia 29 de setembro, é um sábado, no Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre suicídio por 3h20. Os nossos convidados são Nelson Goldenstein, ele é médico psiquiatra, Arthur Dapiev, ele é colunista do Globo, autor do livro Morreu na Contramão, e Pedro Duarte, para quem não conhece, um dos maiores filósofos
jovem ainda, aqui no Rio. Eles falarão durante 1 hora, nós daremos 20 minutos de intervalo e iremos para 2 horas de discussão. Eu espero contar com todos vocês. A nossa próxima sessão Humanidades regular será no dia 4 de outubro. O título da reunião é Olhos sem um Rosto, a bioética nos transplantes de face. Os meus convidados são Tomás Nassif, ele é especialista em microcirurgia reconstrutiva, Eduardo Rocha, ele é médico especialista em nefrologia e em doação de órgãos, e Talvani de Moraes, ele é psiquiatra forense. Eu vou lhes mostrar o que aconteceu nesses últimos 13 anos, com 40 transplantes de face, aqueles que se suicidaram, aqueles que escreveram a respeito dessa experiência. É no dia 4 de outubro, de 12h30 até às 2 horas da tarde. Eu peço a Lígia que me fale um número de 1 a 177, vai ganhar o livro do Oliver Sacks, Em Movimento. Número 100 tem que estar dentro da sala, ou então eu vou chamar o número seguinte. Margarete Dalcomo ganhou esse livro, que é um livro espetacular do Oliver Sacks. Fala para mim sobre esse livro, Cláudia, que nós escolhemos, que a Heloísa vai sortear agora. Ou então a Heloísa, fala a respeito desse livro. Bom, é bem interessante. É Cuidados de Longa Duração para a População Idosa. É uma coletânea publicada pelo IPEA. E justamente tentando... A questão é a velhice, um novo risco social a ser assumido? O número de 1 a 177. E tem um capítulo nosso nesse livro, propaganda. O número de 1 a 177. 15. O Antônio de Araújo está aqui? Não? Então, em seguida, Aparecida Ramalho ganhou o livro. Daqui a pouquinho ela vai pegar com você. Muito obrigado. Vou pedir a Lígia que fale um outro número de 1 a 177. Nós vamos sortear o CD do filme Morangos Silvestres, um dos melhores filmes de Ingmar Bergman, e considerado um dos 3 melhores filmes sobre a velhice. Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman. Número 27. Número 27, ganhou o livro... Não vai ser a Cláudia Borlá, não. A Cláudia Helena está aí? Cláudia Helena, você vai ganhar o DVD desse filme espetacular, que passou na mostra agora do Ingmar Bergman. Muito bonito. Eu vou pedir para a Heloísa Adler falar um número... esse outro livro sobre Velhice, uma Nova Paisagem, que é um livro da Maria Célia de Aguiar, que me foi cedido pelo Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo. Me fala o número de 1 a 177. 80. Lilian Rocha está aqui dentro ainda. Lilian ganhou o livro. E, finalmente, Cláudia, eu gostaria que você falasse a respeito desse livro extraordinário. Pega ele, por favor, autografado pela Fernanda Montenegro. Esse livro é um colosso. A Fernanda Montenegro, durante anos, ela fez um retrospecto de toda a vida dela através das fotografias e alguns depoimentos. E eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com ela sobre essa nossa sessão, e ela fez questão de escrever uma dedicatória. Então, quem vai ser o Felizardo? Então, vamos lá. De 1 a 177, o número? 162. 162. Mônica, você ganhou o livro, tá? Daqui a pouquinho eu vou te dar. Vamos ouvir, então, a música que encerra a nossa sessão. Vamos ouvir só uma estrofe dela. Vamos ouvi-lo, comemorando 50 anos de carreira no Teatro Municipal. E segue mantra. Eu não posso mais ficar aqui. Também uma letra sobre o desamor, que cai como uma luva sobre o envelhecimento. Que um dia, de repente, você volta sobre o caminho que é o caminho da vida. Para mim. A indicação da música foi de Sérgio Zaidaft. Vejo caminhões e carros hambrecempos a passar por mim. Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste.
onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu... Muito obrigado a todos pela presença.